Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje vamos, neste vídeo, abordar aquilo a que se chama o VAL, o Valor Atual Líquido. O valor atual líquido é uma matéria que, na Certform, é ministrada em alguns dos cursos relacionados com as finanças empresariais. Nomeadamente, o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e o curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa. O valor atual líquido não poderia deixar de ser trabalhado também no curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Isto porque o VAL, ou o Valor Atual Líquido, trata-se de um método de avaliação de projetos de investimento. Então vamos começar a fazer a nossa abordagem. A viabilidade financeira de um determinado projeto de investimento pode ser aferida utilizando diferentes critérios de avaliação. O objetivo fundamental da gestão financeira de longo prazo nas empresas é a maximização do valor da empresa. Deste modo, todas as decisões de aceitar ou rejeitar projetos de investimento nas empresas devem ser guiadas pelo princípio de maximização do valor da empresa. Apenas se um projeto de investimento criar valor para a empresa, deverá o mesmo ser implementado. Deste modo, para que um critério de avaliação de projetos de investimento seja considerado um bom critério, deve ser coerente com o princípio de maximização do valor da empresa. Um bom critério de avaliação de projetos de investimento deve considerar todos os fluxos de caixa associados ao projeto. Deve considerar o valor do dinheiro no tempo. Deve ser ajustado ao risco e deve ter a capacidade de ordenar corretamente diversos projetos de investimento, se o contexto específico assim o exigir. O conceito de valor do dinheiro no tempo considera que valores que ocorrem em momentos do tempo diferentes não são equivalentes. Então, para que nós consigamos entender o que é o VAL, o valor atual líquido, este termo também é denominado por VPL, valor presente líquido, mas nós em Portugal denominamo-lo por VAL. No Brasil é muito frequente ouvir falar em VPL, o valor presente líquido. Para que consigamos perceber este conceito, é necessário começar também por entender alguns conceitos básicos do valor do dinheiro no tempo, que eu vou explicar muito rapidamente antes de passar à explicação daquilo que é o tal VAL, o valor atual líquido. Vejamos o seguinte: o valor do dinheiro no tempo. Receber hoje 10.000 euros não é equivalente a receber os mesmos 10.000 euros daqui por 15 anos. Para serem comparáveis, têm de ser referidos a um mesmo momento comum do tempo, com base numa taxa de atualização ou de rendibilidade adequada. Vejam o seguinte exemplo. Suponha que alguém lhe diz que lhe vai oferecer 10.000 euros daqui por 15 anos.
ou dentro de 15 anos, se a sua taxa de desconto ou taxa de atualização for de 5%, qual o valor atual dessa prenda? Imagina então que hoje lhe dizem assim: daqui a 15 anos, precisamente, ofereço-te 10.000 euros. E o raciocínio que eu quero fazer é, bem, 10.000 euros daqui a 15 anos, quanto é que eles valem hoje? Isto é um processo de atualização. É conduzir um valor no futuro ao momento atual. Então, o processo de atualização é fundamental no âmbito do valor atual líquido. Então vejamos o seguinte. Podemos obter a resposta diretamente através da expressão do desconto. O valor atual é igual ao valor futuro. No futuro, nós teremos a prenda de 10.000 euros daqui a 15 anos. O valor atual é igual ao valor futuro vezes 1 mais a taxa de atualização, que aqui é dado, são 5%, elevado ao tempo a menos 15. Potência negativa, menos 15, para se fazer a atualização, eleva-se a uma potência negativa. Este valorzinho aqui, 1.05 elevado a menos 15, dá 0,481017. E isto chama-se fator de atualização. Multiplicando os 10.000 pelo fator de atualização, temos 4.810,17. Ou seja, se daqui a 15 anos eu receber 10.000 euros, esses 10.000 euros hoje têm o valor de 4.810,17. Nós temos, quanto ao dinheiro, ou quanto ao valor do dinheiro no tempo, nós temos dois conceitos. Temos o conceito de capitalização e o conceito de atualização. Capitalizar é partir de um valor atual e calcular um valor no futuro. É aquilo que nós mais estamos habituados e, portanto, é muito fácil de compreender o conceito de capitalização. Basta, no nosso dia-a-dia, nós fazermos, por exemplo, um plano poupança-reforma e o plano poupança-reforma vai capitalizar. Ou seja, nós hoje investimos num plano poupança-reforma uma aplicação financeira a prazo, imaginemos 2.000 euros, daqui a 5 anos, obviamente que vamos ter mais do que 2.000 euros, porque houve capitalização de juros e até juros compostos. E quando nós queremos capitalizar, nós fazemos o cálculo do valor que vamos ter no futuro. É o chamado valor futuro, que é o valor atual, o valor presente, o valor atual, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, ao número de anos do investimento, N. E este 1 mais R elevado a N chama-se fator de capitalização. Mas aquilo que nós temos que perceber para entendermos o VAL, o valor atual líquido, é a atualização. E a atualização é o processo inverso da capitalização. A atualização foi aquilo que fizemos no exemplo. Eu vou-lhe oferecer daqui por 15 anos 10.000 euros, eu quero saber o valor atual desses futuros 10.000 euros. Então eu tenho que fazer o raciocínio inverso. Eu parto de um valor atual e o valor futuro, portanto, o meu objetivo é calcular o valor atual. Então, o valor atual será o valor futuro, os tais 10.000,
vezes 1 mais a taxa elevado a menos n. E este é o chamado fator de atualização. O mais r elevado a menos n é o chamado fator de atualização. Então é muito importante percebermos o que é o fator de capitalização e o que é o fator de atualização. Atualização de capitais, o processo inverso ao processo de capitalização designa-se por atualização. Neste processo, a partir do valor de um capital num momento futuro, calcula-se o seu valor atual. Este exemplo é muito bom para explicar, para entender o que significa atualização. E agora agora que já entendemos o que é a atualização, ou seja, é pegar em capitais que estão no futuro e atualizá-los ao momento presente, os 10.000 euros futuros daqui a 15 anos, eles valem hoje, no presente, 4.810, isto é que é a atualização. Os métodos de avaliação de projetos de investimento baseiam-se muito neste critério da atualização. E nós hoje vamos ver o que é o valor atual líquido. É um método de avaliação de projetos de investimento para aferir se um projeto de investimento é viável ou se não é viável. Existem vários outros métodos que são todos trabalhados nos nossos cursos. Eu hoje vou abordar o primeiro deles, o valor atual líquido. E vou fazê-lo até através de um exemplo. Que este primeiro exemplo muito simples que eu tenho, nós desenvolvemos N casos práticos, eles vão aumentando o seu nível de complexidade à medida que evoluem. Este é o primeiro caso, mais simples de todos, e dá perfeitamente para entender o que é o VAL. Então vamos ver o seguinte. A empresa XKY pretende lançar um novo produto. Para iniciar a sua produção, é necessário um investimento em capital fixo de 125.000 euros. Este é o investimento que tem que ser feito. 125.000 euros. Um investimento em capital fixo. Portanto, é um investimento em ativos fixos, tangíveis, corpóreos. Os investimentos reais, eles podem ser em ativos fixos tangíveis ou intangíveis. Aqui vamos analisar se é viável adquirir um ativo fixo tangível por 125.000 euros, que será o nosso investimento inicial. Estima-se que ao longo dos próximos 5 anos, este projeto seja capaz de gerar os seguintes fluxos. É que um projeto gera fluxos ao longo do tempo. Um fluxo de caixa aqui é entendido ano a ano pela diferença entre as entradas e as saídas, ou seja, as receitas menos os pagamentos. E aqui estamos a falar efetivamente de receitas menos pagamentos em dinheiro. E não estamos a falar, por exemplo, de gastos não desembolsáveis. Um exemplo de um gasto não desembolsável é a depreciação, as depreciações versus amortizações. Essas não devem ser tidas em conta, porque uma depreciação é um gasto, mas não gera a saída de dinheiro. Então é um gasto não desembolsável. E gastos não desembolsáveis não são tidos em conta aqui no cálculo dos fluxos de caixa de exploração. Entradas menos saídas, geradas pelo projeto. Tudo a nível previsional. Então, isto já é a diferença. No primeiro ano, a diferença entre os inflows menos os outflows, inflow, entrada, outflow, saída,
é de 45 mil. No segundo ano, a diferença entre os inflows e os outflows, 50, 250. No terceiro, 55, 750. No quarto, 58 mil. E no terceiro, a diferença entre as receitas, peço desculpa, as receitas menos as despesas, assim é que está bem, as receitas inflows menos as despesas, outflows, 30 mil euros. Isto é aquilo que se prevê que o projeto venha a gerar. Eu quero saber a uma taxa de rendibilidade exigida pelos investidores de 12%. Esta vai ser a nossa taxa de atualização, que neste exercício é um dado, mas nós nos cursos aprendemos como é que estas taxas devem ser calculadas. Também existem aqui diferentes técnicas e fórmulas para o seu cálculo, mas aqui vamos adquirir como a taxa de rendibilidade exigida pelos investidores é de 12%, portanto é um dado. E aquilo que eu quero é aplicar o VAL para decidir quanto à viabilidade ou não deste projeto. Enfim, à primeira vista, eu pegaria nestes 125 mil, que é o investimento, e subtrairia toda, ou por outra, eu somaria o acumular dos cash flows e subtrairia o investimento e a diferença iria ditar se era viável ou não. Mas isso não se pode fazer. Porquê? Porque todos estes cash flows, eles têm que estar atualizados. E agora é que vem o tal valor temporal do dinheiro. Nós vamos ter que atualizar todos estes valores ao momento presente. A fórmula para calcular o VAL, ela é a seguinte. O investimento com sinal menos, o investimento inicial com sinal menos, 125, mais o somatório do ano 1 até ao quinto ano, neste caso são 5 anos, dos cash flows, todos atualizados. É preciso atualizar os cash flows. E como é que se atualiza os cash flows? Aplicando o fator de atualização. Por exemplo, no primeiro ano, o fator de atualização é sempre esta fórmula de 1 mais a taxa elevado a menos n, em que n é o ano. Então, no primeiro ano, o fator de atualização será 1 mais 0,12 elevado a menos 1, este valor. No segundo ano, 1 mais 0,12 elevado a menos 2, deu isto. No terceiro ano, 1 mais 0,12 elevado a menos 3. No quarto ano, 1 mais 0,12 elevado a menos 4. E no quinto ano, 1,12, também pode ser assim, elevado a menos 5. E este é o fator de atualização. E agora vamos multiplicar cada um dos cash flows de cada ano pelo seu fator de atualização, para atualizarmos todos os capitais ao momento atual, ao momento presente. E assim existir equivalência de capitais para que possamos fazer operações entre os mesmos. Os 125 mil euros já por si estão atualizados, não é? Porque é o investimento que é feito agora, no momento presente. No primeiro ano, os 45 mil euros. No ano 1, os 45 mil euros são atualizados com este fator. Cá está, multiplicar. No segundo ano, os 50.250 são multiplicados pelo fator de atualização. Cá está. No terceiro ano, o fator de atualização do terceiro ano atualiza os 55.750. Ao quarto ano, o fator de atualização do quarto ano vai atualizar os 58 mil.
E ao quinto ano, o fator de atualização do quinto ano vai atualizar os 30 mil. Então vejam que no primeiro ano, no ano 1, porque considera-se o investimento como sendo o ano 0. No ano 1, os 45 mil transformam-se em 40.178. Depois, no ano 2, os 50.250 de cash flow transformam-se em 40.5900, valor atual. O valor futuro de 55.750 de cash flow do ano 3, multiplicado pelo coeficiente, transforma-se em 39.681,74. Este é o seu valor atual, o valor atual de 55.750. E o valor atual de 58 mil, que vai ao quarto ano, com o seu fator de atualização, passa para 36.860,04. E no último ano, já à distância de 5 anos, aplicando o fator de atualização 1 mais taxa elevado a menos 5, 0,567427, temos 17.022,81. Estes são os cash flows atualizados. Ou seja, para cada ano, o cash flow é a diferença entre o inflow menos o outflow. Aquilo que entra menos aquilo que sai, gerado pelo projeto. E tudo atualizado forma 173.802,16, o somatório dos cash flows atualizados. E temos equivalência de capitais, porque está tudo atualizado. E, entretanto, se aos menos 125 mil, que é o investimento inicial, somar os mais 173.802, tem um valor positivo, 48.802,16. Ou seja, os cash flows atualizados deste projeto, melhor dizendo, os cash flows acumulados, atualizados deste projeto, acumulados porque somei tudo, com o investimento gera-se um valor positivo. Conclusão, este projeto é viável uma vez que o seu VAL é positivo. E é assim que se calcula o VAL. O valor atual líquido é o investimento no momento zero com sinal negativo, somando todos os cash flows gerados ao longo do período de tempo do projeto, todos atualizados, para que possa haver equivalência de capitais e se possam fazer estas operações. Então, a conclusão que eu vou tirar relativamente ao valor atual líquido é o seguinte: a regra de decisão com base no valor atual líquido baseia-se no seguinte: se o VAL for superior a zero, VAL maior que zero, o projeto permite recuperar o capital investido, remunera os capitais investidos à taxa pretendida e ainda gera excedente. Nesta perspectiva, a decisão será aceitar o projeto. Muito bem. Se o VAL é igual a zero, VAL igual a zero, o projeto permite recuperar o capital investido. Remunera os capitais investidos à taxa pretendida, mas não gera excedente. Então a indicação continua a ser de aceitar o projeto. Porém, se a taxa pretendida corresponde à taxa de equilíbrio de mercado, provavelmente existirão outros investimentos alternativos que proporcionem a mesma rentabilidade. E de notar que uma pequena alteração na taxa de atualização
ou um pequeno engano na estimativa dos cash flows poderão levar a que o projeto deixe de ser viável. Estamos aqui numa zona muito perigosa. E qualquer erro na estimativa anual dos cash flows, uma vez que estamos ali numa zona em que o investimento é rigorosamente igual aos cash flows acumulados atualizados, enfim, se algum cash flow está mal calculado ou foi mal estimado, podemos estar a viabilizar um projeto que não apresenta um nível de viabilidade económica. Se o vale é inferior a zero, vale menor que zero, aqui o projeto não permite recuperar o capital investido e remunerar os capitais investidos à taxa pretendida. O projeto não é economicamente viável e a decisão passa por rejeitar o projeto. Temos então estas três possibilidades relativamente ao vale e a possibilidade que logo à partida é de ir para a frente com o projeto é quando o vale é superior a zero. Foi exatamente o que nos aconteceu neste caso que eu estive a mostrar. Ou seja, os cash flows acumulados e atualizados são superiores ao próprio valor do investimento em 48.802,16, pelo que não há qualquer dúvida que este projeto é economicamente viável. E é para isto que serve o vale. O vale é uma ferramenta de decisão de grande utilidade, todavia, sozinho, não permite tomar decisões sobre projetos viáveis alternativos em situações de racionamento de capital, bem como quando se tem de optar entre projetos com vidas úteis diferentes. Ou seja, o vale tem as suas limitações e, como tal, nós na formação estudamos outros critérios ou outros métodos de avaliação de projetos e muitas vezes para decidir sobre a viabilidade económica de um projeto, nós utilizamos a combinação de vários métodos. Ora, esta matéria, eu faço aqui uma equivalência de terminologia em inglês e português, uma vez que muitas vezes nós encontramos os termos em inglês. Eu ainda hoje falei de inflow, outflow, cash flow. Então, o valor atual líquido, que é o VAL, há quem chame VPL, valor presente líquido. Ele é, em inglês, denominado por Net Present Value. E é assim que se encontra também na literatura anglo-saxónica. O investimento em capital fixo intangível ou tangível, aquele investimento inicial que nós tivemos de 125 mil euros, ele é denominado pelo Capital Expenditures, que é o CAPEX. O fluxo monetário é o cash flow. E o cash flow é dado pela diferença entre o fluxo monetário de entrada, inflow, menos o fluxo monetário de saída, outflow. E estamos a falar de recebimentos e pagamentos. Para se calcular aquela taxa que eu considerei de 12%, são utilizados alguns métodos. Eu ali atribuí 12%, considerei ser a taxa de rendibilidade esperada pelos investidores, quando referi aqui no caso prático a taxa, considerei-a de 12 e disse, vai ser um dado aqui no exercício. É a taxa de rendibilidade exigida pelos investidores. Mas esta taxa, ela tem um conjunto de critérios que poderão ser utilizados para o seu cálculo. Existem vários métodos.
para cálculo da taxa de atualização. É o modelo de precificação de ativos de capital, o CAPM, o Capital Asset Pricing Model. O outro é o custo médio ponderado de capital, o Weighted Average Cost of Capital. E, portanto, este até é bastante utilizado porque tem a ver com o custo médio ponderado de capital. Isto são metodologias ou métodos, fórmulas, digamos, que para calcular aquela taxa de atualização ou de desconto. Fica então assim feita esta correspondência entre a terminologia portuguesa e a terminologia da literatura anglo-saxónica. Para esta apresentação, temos aqui algumas das referências bibliográficas que eu utilizei. Estas são as referências bibliográficas e particularmente para esta apresentação e para este manual relativamente à análise de projetos de investimento. Estas são então as referências bibliográficas. Esta matéria é uma matéria que faz parte dos cursos que a Certform desenvolve e que eu já referi, sendo que é uma matéria desenvolvida no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade aplicada em e-learning. Eu vou falar só um bocadinho deste curso, que é um curso extremamente interessante no desenvolvimento de matérias de finanças empresariais e de fiscalidade das empresas. O Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada trata-se de um curso de formação em e-learning, com uma vertente eminentemente prática e com uma forte orientação para as necessidades do mercado de trabalho. Ao frequentar este curso, será capaz de interpretar a informação contabilística e diagnosticar e caracterizar a situação financeira da empresa. Esta formação vai permitir-lhe obter os conhecimentos e as ferramentas para a análise da performance financeira da empresa, bem como os fundamentos de tomada de decisões. Irá obter conhecimentos numa perspectiva eminentemente prática dos dois principais impostos que se aplicam às empresas, o IRC e o IVA. Esta formação ela é composta por um primeiro módulo, que é a contabilidade e as demonstrações financeiras, onde são estudadas todas as demonstrações financeiras que envolvem o sistema de normalização contabilística. Seguidamente, o módulo da gestão fiscal da empresa, onde é trabalhado o IRC e o IVA, sempre num contexto extremamente prático. E depois o módulo número 3, que é o módulo das finanças empresariais e performance financeira. Este é o módulo mais extenso do curso e hoje nós abordamos um pontinho deste módulo. Fizemos uma breve introdução ao valor atual líquido como sendo um critério de avaliação de investimentos reais. Esta formação é uma formação integralmente ministrada na plataforma de e-learning da Certform. Certform tem disponíveis um conjunto de cursos no sistema e-learning na nossa página da internet, em e-learning e live streaming. Pode aceder a esse conjunto de cursos que estão disponíveis. E o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada é um deles. Mas, como eu referi, esta matéria é dada noutros cursos, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada e no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa. E, como não podia deixar de ser, no curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento.
Temos aqui a nossa lista de cursos em e-learning e em live streaming e tudo no que toca ao e-learning é feito através da plataforma de e-learning da Certfarm. Quando fizer a inscrição num dos nossos cursos, irá receber por e-mail as credenciais para entrar na plataforma e fará o respectivo login com o nome de utilizador e a palavra passe. E irá entrar nos cursos de formação em e-learning. E aqui temos nós o curso Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, bem como todos os restantes cursos que neste momento estão a ser ministrados. Ora, na plataforma de e-learning, eu agora entrei no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Os cursos têm um percurso formativo. Temos o módulo 1, a contabilidade e demonstrações financeiras, que é composta aqui por estes 14 passos, incluindo mais alguns vídeos. O módulo número 2, a gestão fiscal, o IRC, todo este percurso formativo. O módulo 3, a gestão fiscal, o IVA, todo este percurso formativo. E o módulo das finanças empresariais e performance financeira, que é o módulo mais extenso da formação. Algo que caracteriza estes cursos de e-learning é o seguinte: a nossa formação em e-learning não é uma mera apresentação de slides ou de manuais. Absolutamente nada disso. Porque muitas vezes nós notamos algum preconceito das pessoas que tiveram experiências noutras entidades com o e-learning relativamente à questão de serem apenas fornecidos manuais e depois fazer uns testes e está o curso feito. Nós na Certfarm trabalhamos o e-learning de uma forma muito diferenciada. Nós na Certfarm trabalhamos o e-learning com uma fortíssima componente de videoaulas. Videoaula é tudo aquilo que tem este símbolo na plataforma. E conforme podem verificar, todos os módulos são compostos por videoaulas. As videoaulas, elas, através do sistema de vídeo, os formadores explicam a matéria, resolvem os casos práticos e não é apenas ler manuais e fazer testes, não, é ter um curso com recursos pedagógicos, recursos didáticos que conduzem a elevados níveis de aprendizagem, não tenho a menor dúvida disso, uma vez que tem sido esse o feedback dos formandos que têm estado a fazer formação em e-learning na Certfarm. Portanto, temos esta fortíssima componente de videoaula. E todos estes materiais, eles estão guardados numa área de arquivos para que possa fazer ao longo do curso o download desses mesmos materiais para o seu computador, para que no futuro possa consultar estes materiais quando a formação terminar. E, portanto, temos aqui um conjunto de arquivos, entrando lá, estão todos preparados para que possa ir fazendo o download à medida que vai fazendo a formação, para que fique com este material para o futuro. Algo que eu gostaria muito de agradecer são os testemunhos dos nossos antigos formandos. Certfarm é uma entidade que está ao serviço da formação profissional há mais de 20 anos, precisamente há 21 anos. Somos uma entidade certificada em 13 áreas de formação pela DGRT e no nosso site temos uma área destinada aos testemunhos, onde de forma autorizada nós colocamos
os testemunhos que os nossos formandos nos vão dando ao longo dos cursos. No término do curso, ou de cada curso, há sempre uma avaliação que o formando faz e muitos colocam testemunhos que nos autorizam a colocar no nosso site. E esta é sem dúvida uma das áreas da nossa página da internet que mais nos orgulha. E precisamente nesta vertente do e-learning nós já temos vários testemunhos, tanto na vertente do e-learning como na vertente do live streaming. E algo que caracteriza estes testemunhos, este feedback, esta opinião que os nossos formandos nos vão dando relativamente ao live streaming e relativamente ao e-learning, é precisamente o facto de inicialmente as pessoas terem algum receio face a experiências com outras entidades em relação àquilo que é uma plataforma e-learning, mas depois, quando fazem os cursos de e-learning na Certform, verificam imediatamente que a componente de videoaulas é uma componente que muito motiva os formandos a fazerem os cursos, a não se perderem ao longo do tempo e a concluírem a formação como é o nosso desejo. E por isso esta área de testemunhos é uma área que está permanentemente a ser atualizada e felizmente, o que significa que no final de cada curso há sempre mais formandos com os seus testemunhos que nos dão a possibilidade de nós aqui colocarmos a opinião. Algo também que estes testemunhos nos permitem aferir é sobre o impacto que a formação teve na vida profissional, no desempenho profissional dos nossos formandos. É que efetivamente na Certform nós trabalhamos para contribuir para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. Os nossos cursos práticos são orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Nós queremos formar pessoas mais seguras de si, mais confiantes nas suas competências e nos seus saberes e assim poderem conquistar um novo emprego, um primeiro emprego ou até mais estabilidade profissional. Através dos cursos da Certform, o nosso objetivo primordial é fortalecer o seu currículo para que se torne uma pessoa mais competitiva no mercado de trabalho. Para que não perca efetivamente a competitividade no mercado de trabalho e possa estar a fazer formação prática orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Fica então assim feita a apresentação do mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, bem como fica feita a análise daquilo que é o valor acrescentado líquido, o chamado VAL. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade.